vai influenciar nas nossas defesas, né, no nosso organismo, que todo mundo sabe, por exemplo, estou estressada, aparece um herpes labial, estou estressada, eu fico mais suscetível a infecções. Então, essa aula, basicamente, é sobre essa correlação do sistema psicológico, psíquico, com o nosso sistema imunológico, com as nossas defesas, tá? Então, inicialmente o termo psiconeuroimunologia não tinha ainda a parte de endócrino, porque você sabe que a endócrina é uma área que se desenvolveu muito nos últimos 50 anos. Então, assim, até dosagem de hormônios, quando eu era residente, que eu sou formada tem 26 anos, então quando eu era residente, nem se dosava CTH, cortisol no sangue, se fazia testes com o bichinho, pegava o sangue do paciente, levava lá e introduzia no ratinho para ver se o útero ia crescer, para ver se a mulher tinha hormônio. Então, se evoluiu muito, né, nesses últimos 50 anos. Então, em 1981 foi definido esse termo, né, por um estudioso, Robert Adler, que definiu, então, a psiconeuroimunologia como o campo da ciência que estuda a interação do sistema nervoso central e o sistema imunológico. E depois entrou o sistema endocrinológico e o sistema imunológico. Então, os objetivos da nossa aula hoje é reconhecer, né, o que é conceito de estresse, homeostase, né, que é o equilíbrio do nosso organismo, o que é alostase, o que isso implica na clínica médica, identificar os nossos fisiopatologia endócrina, né, nossos efeitos adaptativos, o que acontece no nosso corpo na parte endócrina, que eu vou falar, depois a professora Rosa vai falar da parte imunológica, frente a uma situação de estresse, a um fator estressante. Reconhecer as diferenças das respostas hipotalâmica e hipofisária, né, em frente a um estresse agudo, e se esse estresse não passa, o que acontece, né, no nosso corpo, se ele se torna um estresse crônico. Identificar, então, nós vamos falar um pouquinho de fisiologia do sistema neuroimunoendócrino, aplicados na prática clínica. Nós vamos falar bastante, principalmente, do nosso principal eixo, que é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é o que mais é usado perante um estresse. E estresse a gente fala não só estresse psicológico, pode ser estresse mecânico, estresse físico, estresse químico, tipo uma temperatura muito frio, muito calor, ou até um estresse emocional mesmo, uma separação, uma perda, ou até um assalto, a questão da fuga e luta, né? A gente vai conversar sobre isso nessa aula. Então, o que é psiconeuroimunoendocrinologia? É a ciência que estuda toda essa via de neuromodulação, desde os impulsos, né, que chegam até o córtex cerebral, passando pelo nosso eixo hipotálamo hipófise, somente associado com a adrenal, e a resposta. Então, a gente vai receber um estímulo externo, vai chegar no nosso sistema nervoso central, vai ativar principalmente o sistema hipotálamo hipófise, né? Daí entra mais adrenal, mas entra também um pouquinho a tireoide, hormônio de crescimento, e vai fazer uma resposta imunológica perante aquele estresse. Então, é a relação existente, né, entre o sistema endócrino, imunológico, o sistema nervoso e o estado psicológico do paciente. Então, ocorre essa integração entre sistemas, né? Então, o sistema nervoso, quem vai modular essa resposta é através dos neurônios e da glia, né? Vindo de uma resposta dos estímulos internos e externos. O sistema hormonal, né? Que são as glândulas endócrinas, né? Que daí também vai tentar manter um equilíbrio, né? Ter uma resposta perante esse estímulo estressor. E o sistema imunológico, que são as nossas células defensivas, né? Que daí a professora Rosa vai se aprofundar mais nessa parte imunológica. Então, esse módulo, essa palestra, ela envolve tratar o corpo e a mente como uma única unidade. Então, é um enfoque interdisciplinar, por isso que a aula é feita por 3 professores de áreas diferentes. Da psicologia, psiquiatria, fisiologia, endocrinologia, neurologia, imunologia, farmacologia. Então, envolve essas disciplinas, né, nessa aula. Por isso que é uma aula bem longa e
que envolve várias multiprofissional. Então, vamos falar, a gente fala tanto de estresse, né? O que é o estresse? Né? Qual que é o conceito de estresse? Então, é a existência de um controle de manutenção do equilíbrio do meio interno para uma sobrevivência. Então, assim, se você está perante um perigo, né, o teu corpo vai reagir para você ter uma reação para se manter sobreviver, né? Seja assim, um acidente, uma bactéria, uma infecção, alguma situação que está ameaçando a tua vida. Então, o termo estresse, inicialmente, ele foi usado na física, né? Por um estresse, assim, de um objeto, assim, apertando um objeto, uma coisa mecânica, fazendo um estresse. Então, ele se referia à força aplicada em um material capaz de produzir uma deformidade na sua estrutura. Então, ele foi, em 1878, descrito inicialmente na medicina, assim, né? Pelo Claude Bernard, que é um neurofisiologista, né? Bem conhecido. E, posteriormente, ele foi definido, então, como uma resposta biológica ou um conjunto de reações que acontece quando o indivíduo percebe alguma ameaça perante a sua homeostase, que a homeostase é o quê? O equilíbrio do nosso corpo, a engrenagem quando está funcionando direitinho. Se essa engrenagem sofre uma ameaça, a gente vai ter uma resposta endocrinológica, perante para a gente voltar para a engrenagem estar funcionando direitinho, tá? Então, a homeostase é o equilíbrio de todas essas funções do organismo. Então, inicialmente foi-se estudado, a gente não podia estudar anatomia, neuroanatomia em humanos, né? Não tinha como a gente fazer muita coisa em humanos, então os primeiros modelos foram feitos em modelos experimentais, em animais, né? No início do século XX, por um endocrinologista austríaco, né, que constatou, ele começou a ver várias diferentes respostas quando os ratinhos, os bichinhos que estavam sendo feitos de estudo, eram submetidos a vários diferentes estímulos, como toxinas, frio, excesso de exercício. Então, ele constatava que quando esses animais eram colocados sobre um estímulo de diferentes substâncias, eles tinham aumento no tamanho das adrenais, tinha atrofia do timo, né, que é um órgão que produz células de defesa, o baço, os tecidos linfáticos, ocorria uma perda de peso corporal, esses bichinhos, né, os animais em modelos experimentais faziam úlceras gástricas, eles paravam de crescer, né, uma das causas de a criança não cresce, é muito emocional, também existe a parte emocional, anormalidades das gônadas, então às vezes a gente está num estresse, a mulher para de menstruar, ou por exemplo, sofre uma emoção muito forte e nem estava no período menstrual, a mulher já menstrua naquele dia que teve aquele estresse, cessação da lactação, né, quando a mulher está no pós-parto e tem um estresse, algum motivo para de amamentar, pode ocorrer uma hipercalcemia transitória. Então, esse estudioso, ele verificou que quando estavam submetidos sobre alguns estresses, mudava muitas situações, muitas funções orgânicas daqueles animaizinhos. Então, com todos esses estudos, né, foi criado, né, a reação de alarme. E isso é legal vocês verem essa aula aqui, prestarem bem atenção, porque lá no sexto semestre, hoje eu estou tutora, né, substituindo uma tutora gestante do sexto semestre. E nós estamos falando a aula de psiquiatria, né, é o módulo de problemas mentais e do comportamento. Então, quando começa o primeiro problema, que fala sobre ansiedade, depressão e tudo, a gente se reporta, né, sobre essa fisiologia da nossa resposta a um estresse, né? Então, tem muito a ver essa aula de hoje, até eu falei para os alunos, ó, vocês lembram daquela aula que eu dei? Dá uma revisada. Então, a reação de alarme, que é uma síndrome de adaptação geral, que todo mundo tem. Então, o que acontece? A gente tem uma ameaça real e potencial ao nosso equilíbrio do organismo, né? No caso, um estresse. A gente vai gerar, então, uma reação, é como se fosse uma lei, né? Toda ação existe uma reação. Então, a gente vai formar uma reação para tentar manter o equilíbrio, voltar ao equilíbrio que era antes.
Então, os fatores de análise dos possíveis danos ao equilíbrio do nosso organismo. Então, por exemplo, a velocidade da resposta e adaptação do organismo ao estresse. Então, cada um tem uma resposta, né? Uma velocidade de resposta. Então, se você sofre um estresse, né? Tem gente que rapidinho não já resolve, já volta para o seu equilíbrio, né? Emocional e o organismo também volta ao seu equilíbrio. Tem gente que é uma velocidade mais lenta. O tipo de resposta também, a sua capacidade de restabelecer o padrão homeostático pré-existente. Então, isso aí também depende de indivíduo para indivíduo. A frequência com que o organismo é exposto ao estímulo estressor, né? Então, por exemplo, se você sofreu estresse hoje, daí você conseguiu resolver o seu estresse, aí daqui 2, 3 já tem um estresse de novo. Então, vários estresses vai levando mais risco a danos desse equilíbrio, de voltar à homeostase, né? Voltar ao equilíbrio inicial. A magnitude e duração do estímulo, né? Então, se é uma coisa muito grave, né? Por exemplo, eu tô sofrendo uma ameaça física, né? Tô sofrendo dor assim constante, sendo torturada, vamos supor, e muito tempo também vai dar um dano maior à homeostase. E a sensibilidade ao estressor, né? Que isso é individual. Então, tem pessoas que a gente põe pessoas submetidas ao mesmo estresse e cada uma tem uma sensibilidade diferente àquele fator estressante. Então, essas diferenças individuais vai depender de fatores genéticos, né? Que são inerentes da pessoa mesmo, condições de saúde física e mental. Então, aquele pessoa que, por exemplo, é magrinho, desnutrido, ele sofre uma infecção, ele vai ter uma resposta, uma estase muito mais prejudicada, né? Saúde mental também, uma resposta a um estresse emocional, tudo. Se ele já tem um comprometimento prévio, ele vai ter uma resposta mais prejudicada a tentar manter o equilíbrio, voltar para o equilíbrio que era antes. O estado biológico, né, como a gente já falou, principalmente os nutrientes, micronutrientes, está com um organismo saudável, resposta principalmente a um estresse de uma infecção, né? Acho que a gente até tem visto isso no Covid, né? Que às vezes pessoas bem saudáveis, que estão com um corpo saudável, respondem mais facilmente a uma infecção. Agora, aquelas que já têm, por exemplo, obesos, diabéticos, hipertensos, que já têm comorbidades, já são pacientes que têm um processo inflamatório crônico, eles vão responder diferente ao mesmo vírus, né? Ao mesmo coronavírus. E experiências prévias, né? Muitas vezes as pessoas, não, isso aí eu já passei, já tive esse estressor, eu já soube resolver, então isso aí também faz parte da tua resposta, né? De cada indivíduo perante a um fator estressante. São fatores que vão influenciar, são variáveis que influenciam a tua resposta ao fator estressante e tentar voltar para o seu equilíbrio de base, né? Então, aquilo que eu falei, os fatores estressantes não é só emocional, a separação, perdas. Existem fatores estressores físicos, como luz, ruídos, temperatura. Existem os fatores estressantes ocupacionais no trabalho, né, como tensão no trabalho, sobrecarga de trabalho. Os fatores internos, né, então, teus valores internos, como crenças, valores, a tua criação, como você foi criado, né, valores religiosos, a tua interpretação individual. Às vezes tem gente que acha que aquilo ali nem é um estresse, nem é um fator estressante, mas o outro que foi criado de outra maneira, aquilo para ele é um fator estressante. Estressores familiares e sociais, né, como os conflitos familiares, afazeres domésticos, e mudanças significativas na vida, né, como uma separação, perdas, né, alguém que foi morar longe, alguém que faleceu. Ganhar na loteria também é um estresse, empobrecer é um estresse. Então, tem vários tipos de fatores estressantes que vão ser recebidos pelo nosso sistema nervoso central e vão gerar uma reação, né? De estresse, que daí cada pessoa vai responder de um jeito. Lembrar sempre que a resposta aguda ao estresse tem como objetivo essencial preparar o organismo que possa mobilizar energia por uma forma rápida a fim de responder imediatamente ao desafio. Então, assim, essa coisa da gente, eu tive um susto,
e no meu coração bateu mais acelerado, a minha pressão subiu, eu fiquei mais agitado, é um fator protetor, assim, por exemplo, eu tô vendo que eu vou ser assaltada, né, alguém tá vindo atrás de mim. Então meu organismo já faz tudo, meu coração se prepara para eu fazer a fuga, né, luta e fuga, então sair correndo. Então, a nossa resposta é para nos defender, né? O organismo faz tudo para mobilizar a energia para a gente manter a nossa sobrevivência. Então, essa é chamada reação de emergência, né, perante um estresse agudo, que é a resposta de luta ou fuga. Então, o que acontece? A gente, perante um estresse, a gente libera adrenalina, né, sistema nervoso simpático, da medula adrenal, né, lá nas adrenais, e de noradrenalina nas terminações nervosas simpáticas. Isso vai levar a aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória, mobilização de depósito de glicose, para você vai fazer glicogenólise, gliconeogênese hepática, para manter energia para as células responderem àquele estresse. Essa resposta de emergência também induz uma analgesia, aumenta a capacidade de memória e percepção, então você fica mais ligado a tudo que está acontecendo à tua volta, né, para ficar atenta. E visa economizar energia, né? Então, muitas vezes você, quando está estressado, você inibe a digestão, você inibe o crescimento, a reprodução, para tentar usar toda essa energia para você responder ao perigo ali, ao estresse que está acontecendo. Outros termos que é importante vocês conhecerem, é o termo que vocês vão ler bastante na literatura sobre esse assunto, chama alostasia, que é o processo que sustenta a homeostasia através de mudanças fisiológicas, uma adaptação, estabilidade por meio de uma mudança. Então, quer dizer, você sofreu um estresse, e daí você fez uma resposta para manter o seu equilíbrio, mas você não conseguiu aquele equilíbrio de homeostasia, você se adaptou àquele estresse. Então, chama alostasia. Você criou um outro tipo de equilíbrio, que não era o mesmo prévio, mas conseguiu resolver o problema. Então, chama alostasia. Então, o estado alostático é o estado que algumas funções fisiológicas comportamentais alteram-se, né, em resposta a esses estresses internos ou externos. Então, você consegue voltar para um equilíbrio, mas não era o prévio, mas resolveu, né, se adaptou àquele estresse. E carga e sobrecarga alostática é o desgaste cumulativo que constante ativação do sistema de estresse. Então, você às vezes se adaptou, mas não era bem o normal que era, então você fica sempre com aquele estresse crônico, né? Toda vez que acontecer a mesma coisa, você vai para o modo de adaptação, mas não era a homeostasia, não era o equilíbrio que você tinha antes da primeira vez do estresse. Então, aqui para ilustrar, né, o que a gente tem? Aqui, ó, estressores ambientais, como trabalho, coisas de casa, eventos maiores na vida, como separação, perdas, traumas, abusos. Então, isso vai no sistema nervoso central, né? Esses estresses vão ser percebidos pelo cérebro, vai ter uma resposta comportamental, né? Tem gente que acaba bebendo, fumando, ou vai fazer bastante exercício. Isso aí vai gerar uma resposta fisiológica, que a gente vai falar do sistema nervoso central e do hipotálamo, hipófise adrenal, e vai fazer, então, voltar para a sua homeostasia, e muitas vezes a gente não consegue e fica, então, na alostasia, que é uma adaptação perante aquele estresse. Isso tudo é influenciável conforme as diferenças individuais, né? Como a gente falou, a parte genética, as experiências prévias, modo de criação da pessoa, cada um responde de um jeito, às vezes até ao mesmo estresse. Isso a gente vê muito na família, né? Assim, por exemplo, aconteceu alguma coisa com pai e mãe e os filhos, cada um responde de um jeito. E eles foram criados tudo da mesma maneira. Então, é muito individual mesmo a resposta perante algum estresse. Então, o sistema de estresse é composto, então já falamos, mas para lembrar que sistema nervoso autônomo, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, os sistemas aminérgicos centrais, o sistema límbico, cortical e subcortical e o sistema imune.
Por isso que é psico, neuro, imunoendocrinologia, né? Que envolve todos esses sistemas. Então, vamos falar mais da minha parte, né? Que é o sistema endócrino, que é o principal resposta ao estresse da parte endocrinológica, é o eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Mas a primeira resposta perante a um estresse é o sistema nervoso autônomo, tá? Ele é o primeiro que aumenta a frequência cardíaca, pressão, devido à liberação de adrenalina e noradrenalina. Então, aqui a gente tem na figurinha o sistema nervoso autônomo, que perante a um estresse é o primeiro que a gente ativa, mas logo em seguida já vem a ativação do sistema do eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, ocorre um pico, né, de glicocorticoides, ocorre dezenas de minutos após um estímulo estressor, então é uma resposta rápida, em minutos você já está liberando cortisol. É mais comparada ao sistema nervoso autônomo de adrenalina e noradrenalina, é uma resposta mais lenta, tá? A primeira resposta é adrenalina e noradrenalina, depois vem o cortisol. O sistema nervoso central, ele possui, né, receptores somáticos, viscerais, que convertem estímulos mecânicos, químicos internos em estímulos cognitivos. Então, aquilo que vocês já veem, né? A gente recebe, temos terminações nervosas na pele, uma dor visceral, tudo vai mandar um estímulo do sistema nervoso central para a gente dar uma resposta àquele estímulo. E os estímulos não cognitivos, né, são vírus, bactérias, tumores, substâncias antigênicas que são detectadas, então, pelo sistema imunológico e levam informação também ao sistema nervoso central periférico e central e periférico, que é a parte que a professora Rosa vai falar mais detalhada. As citocinas, então, são liberadas, né, seja um tumor, seja um estresse mesmo emocional, seja um estresse de uma infecção, então a gente libera citocinas, né, a interleucina 1, a interleucina 6, fator de necrose tumoral, que essas interleucinas que vão estimular o sistema hipotálamo hipófise adrenal. Então, ocorre uma hiperativação desse sistema que vai fazer com que a gente libere mais cortisol e o glicocorticoide em excesso, né, seja ele produzido pelo nosso organismo ou até tomado pela boca, que é a prednisona, vários dexametasona agora que está se usando muito, ele vai inibir o sistema imunológico, né, um processo, os glicocorticoides, eles são considerados como anti-inflamatórios esteroidais. Então, a persistência dessa alostase, quer dizer, dessa adaptação dos diferentes componentes neuroendócrinos, contribui por uma imunossupressão. Então, por isso que o paciente, quando está estressado, ele é imunodeprimido, né? Fica mais suscetível a outras infecções. As fases, então, perante uma resposta de estresse, nós temos a fase de alarme, que é aguda, né? Liberação de catecolaminas e ACTH, e depois uma fase de alarme mais subagudo, um pouquinho mais tardia, que é a produção do cortisol pela adrenal. Aí nós vamos ter uma fase de adaptação e resistência, que é tentativa de reparar, né, voltar para o sistema de homeostase. E se esse estresse não para, né, por exemplo, a infecção está ali, o vírus não para não é corrigido, não é eliminado, a gente vai ter uma fase de exaustão, que é a falha dos mecanismos de adaptação e déficit de reserva de energia, onde pode daí acontecer uma complicação, seja um estresse físico, assim como vírus, bactérias, fungos, uma infecção, ou seja um estresse emocional, né? Se você sofre aquele estresse emocional, uma fase contínua, você vai ter a fase de exaustão, daí entra os quadros de ansiedade, síndrome do pânico, né? Que você não consegue voltar para seu equilíbrio, né, prévio. Aqui para mostrar, então, aqui o cérebro, o estresse, né, aqui nós temos o hipotálamo, aqui bem onde está a setinha vermelha, que vai fazer a produção do CRH, que é o hormônio hipotalâmico, que é estimulador do ACTH. Então, esse CRH vai pelo sistema porta, né, de veias, até a adenopófise, liberar o ACTH,
que é o hormônio, né, corticotrófico, que é o estimulador da adrenal, que são duas glândulas em cima do rim, né, suprarrenais, fazer a estimulação do cortisol. E o cortisol é que vai fazer essas mudanças fisiológicas de apoio à resposta de luta ou fuga. Então, falando um pouquinho das adrenais, cada adrenal pesa mais ou menos aproximadamente 4 gramas. Elas são subdivididas em córtex e medula. O córtex, que compreende 80% a 90% do peso da glândula, é de origem embrionária, né, mesodérmica, e ele produz glico, mineralo e os precursores dos hormônios sexuais, como testosterona, né? E depois, o resto das adrenais, 10 a 20%, é composto pela medula adrenal, onde tem as células neuroectodérmicas, né, que vem da crista neural, onde elas produzem adrenalina e noradrenalina. Vamos falar um pouquinho das camadas. O córtex, que é a principal, 80% da adrenal é composta pelo córtex adrenal. Então, no feto, a nossa adrenal é regulada pela hipófise e ela só tem o córtex só tem duas regiões quando a gente está lá dentro da barriga da mãe, quando a gente ainda é feto. É dividida na zona fetal e na zona definitiva. Aí, depois que a gente nasce, em torno do 3º mês de vida, a zona fetal regride e a zona definitiva aumenta-se, hiperplasia, né, formando as zonas glomerulosa, fasciculada e reticular, que são as zonas que a gente fica para o resto da vida. Então, aqui mostra direitinho a figura do nosso córtex adrenal. Então, nós temos a cápsula, aqui mais externa, o córtex adrenal, que é dividido aqui mais externa, a zona glomerular, que é responsável pela produção da aldosterona, que vai lá nas células justaglomerulares produzir a renina, né, que são responsáveis pela manter a nossa pressão arterial, né, normal. Daí, a maior quantidade do córtex adrenal é formado pela zona fasciculada, que produz os glicocorticoides, né, principalmente o cortisol, e mais pertinho da medula, né, adrenal, tem a zona reticular, que é porque produz os andrógenos adrenais, tá? Sulfato de D e do EP, principalmente. E a medula adrenal, onde é a maior responsável pela produção das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Então, a síntese hormonal, os hormônios adrenais, eles são esteroides, né? E eles são, assim, a base para a produção deles é o colesterol, é a molécula de gordura, né? O colesterol é que vai sofrer ação do ACTH e vai entrar na cascata para formar todos aqueles hormônios ali que a gente falou do córtex adrenal. A quantidade de hormônio armazenada na suprarrenal ela é mínima, então ela é uma glândula que não estoca hormônio, assim, ela está produzindo e está liberando, diferente do pâncreas, que estoca insulina, diferente da tireoide, que estoca mesmo, né, tem estoque de hormônios da tireoide, então ela não fica hormônio ali guardado dentro da adrenal. Então, isso aqui a gente fala que é a cascata dos hormônios, que os residentes da endócrino têm pavor de olhar essa cascata, né? Mas só para resumir, então, nós temos no sangue aqui a molécula de colesterol, que entra dentro da adrenal, né? Vai sofrer a ação de várias enzimas, então a gente vê aqui no azulzinho à direita, várias enzimas diferentes, até o precursor final aqui, que vai ser a aldosterona, o metabólito, né? Aí depois outras ações aqui de outras enzimas também sofrem aqui na parte rosinha formando o cortisol, os glicocorticoides, e na parte amarelinha formando os esteroides sexuais, a testosterona no homem, depois o estradiol na mulher, certo? Então, na mulher, claro que a grande maioria do estradiol é produzida nos ovários, mas um pouquinho nas adrenais, e nos homens, a grande maioria da testosterona é formada no testículo, mas também um pouco nas adrenais. São os andrógenos sexuais. E vamos falar um pouquinho, então, lá do hormônio produzido pela adenohipófise, que é o ACTH, né? Então, ele vem de uma clivagem do PONC, né? Que é o propiomelanocortina. Então, ele é quebrado aqui, né? Toda essa molécula é o PONC. Mas aí ele é clivado e forma um ACTH. O ACTH, então, ele vai
atuar através de uma via receptor de membrana, né, aumentando o AMP cíclico, e vai estimular a produção e secreção do cortisol pelas glândulas adrenais. Aumenta o crescimento, então, das zonas específicas do córtex. Então, ele age no córtex adrenal. Aí, ele chegando lá no córtex adrenal, ele vai pegar o colesterol, né, que está na circulação, principalmente o LDL, né, colesterol de baixa densidade, e vai fazer com que esse colesterol entre, né, nas células das adrenais e formando, então, toda aquela cascata até os hormônios finais. Então, o cortisol, né, na circulação, ele é transportado 80% por uma proteína, chama transcortina, 15% ele é transportado pela albumina e 5 a 10% ele anda no sangue, né, depois que sai da adrenal, de uma forma livre. Ele tem uma meia-vida de 70 minutos, o nosso organismo, e a metabolização dele é hepática. Então, a gente viu lá, ó, lembrando, o hipotálamo produz o CRH, vai na adenohipófise produzir o ACTH vai na adrenal produzir o cortisol, e o cortisol vai, através, ligado nas suas proteínas, fazer os seus efeitos no organismo. O cortisol, ele, para essa liberação que a gente começou a falar, todo esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ele é relacionado ao ciclo sono-vigília, né? Esse ciclo no ser humano aparece em torno de segundo, terceiro mês de vida, né? Por isso que a gente orienta as mães a colocar a criança quando está tudo escuro mesmo para dormir, quando está claro, deixar a criança mais acordadinha, porque tem a ver com o ciclo circadiano. Então, a gente tem menor concentração de cortisol à meia-noite, né? E o cortisol começa a aumentar 2 a 3 horas após o início do sono, né? Noturno, assim, na noite mesmo. E o pico, geralmente, de cortisol, então, ele baixa à meia-noite, começa a ser produzido quando a gente dorme, e o pico maior é logo de manhã cedo, quando a gente está acordando, certo? Daí, depois, durante o dia, vai baixando de novo. A gente geralmente tem de 15 a 18 pulsos secretórios durante o dia, tá? Então, por isso que muitas vezes, eu quero saber se eu tenho excesso de corticoides, se meu organismo está produzindo muito cortisol. Não adianta você coletar só de manhã cedo, porque ele tem picos, então às vezes não é um exame que a gente use para diagnóstico de excesso de cortisol. Tá? A gente geralmente tem outros exames para fazer essa investigação, que é chamada a síndrome de Cushing, né? Que é o excesso de corticoide no nosso corpo. Seja por um tumor, por exemplo, eu tenho um tumor de adrenal que está produzindo muito hormônio. Então, essa aqui, né, a liberação, então, nas 24 horas, a gente tem uma liberação de cortisol, né, que começa a acontecer mais de manhã cedo, entre 6 e 8 horas da manhã. O ritmo circadiano, então, ele é controlado pelas conexões entre os núcleos paraventriculares lá do hipotálamo, né, e supraquiasmáticos. Aí tem esse comportamento do padrão sono-vigília, né, o ritmo circadiano ocorrendo a adaptação em 5 a 10 dias. E o que altera o ciclo circadiano? Estresse físico e psicológico, a pessoa não dorme bem, daí já muda todo o ciclo circadiano. Citocinas inflamatórias, né, como a gente falou, interleucinas, 1 e 2, 1 e 6, desculpe. Doenças hepáticas, a síndrome de Cushing, como eu falei, que é teu próprio corpo começa por alguma doença a produzir muito cortisol. Então, os hormônios glicocorticoides são lipofílicos, então eles difundem através da membrana celular, onde eles vão se ligar nos receptores intracelulares, né, no citoplasma, e vão fazer os seus efeitos nos tecidos, nos órgãos-alvo. Então, ele já saiu da adrenal e vai para os órgãos-alvo fazer seu efeito. Então, ele entra, né, através da membrana fosfolipídio, uma difusão, e vai se conectar no citoplasma, né, com seu receptor e fazer no núcleo uma ação para fazer, né, a formação de RNA mensageiro e tudo, e formar as proteínas que ele foi desencadeado, que ele foi feito para realizar suas ações. Então, nós temos várias ações dos glicocorticoides, né? Ele age no músculo, ele age no osso, ele age
no sistema imunológico. Se a gente produzir muito hormônios sexuais pela adrenal, a gente vai ter muito espinha, muito pelos. Então, ele age na gliconeogênese hepática, então a gente já sabe que o cortisol é um hormônio contrarregulador da insulina, né? Então, enquanto a insulina faz hipoglicemia, o cortisol faz hiperglicemia, uma das causas, quando a gente tem excesso de cortisol, é uma das causas de diabetes. Então, ele age em vários órgãos do nosso sistema, né? Depois que ele é produzido. É um hormônio vital para o nosso organismo, o cortisol. Então, aqui só para resumir, né? Aqui tudo que eu já falei, todas as ações metabólicas, principalmente as que contribuem para a gliconeogênese, podendo causar diabetes. A integridade do nosso volume hídrico, então ele mexe também na nossa pressão arterial, no sistema imunológico, no sistema nervoso, né, liberando a percepção, a emoção, deixando a gente mais atentos, né, para qualquer perigo. Então, essa é a função do cortisol produzido pelas adrenais. Então, aqui, para resumir um pouquinho, então, da parte da ansiedade, né? Então, nós temos uma ansiedade, uma depressão crônica, que age no sistema nervoso central, vai ativar o eixo hipotálamo hipófise adrenal e vai dar uns efeitos de reação, né, cardiovasculares, alterar o nosso metabolismo, para fazer a resposta anti-inflamatória. E se esse estresse for crônico, né, esse ciclo aqui não para de acontecer, né, se o estresse a gente não resolver o estresse. Aqui, então, só para ilustrar de novo também, né, a gente tem um estresse que vai atuar no sistema límbico, hipotálamo, hipófise, sistema nervoso autônomo. Primeiro, a gente vai ter a resposta do sistema simpático, né, fazendo aumento de frequência cardíaca, de pressão, e depois a produção pelas suprarrenais, né, do cortisol, fazendo a nossa adaptação a uma resposta imunológica, que é a parte que mais que a professora Rosa vai falar. Se esse estresse se tornar crônico, né, esse eixo vai permanecer, assim, cíclico, né, sem parar, então a gente produz mais cortisol, mais risco de ter diabetes, obesidade, porque daí aumenta a ingesta calórica, ansiedade. Então, tudo vai evoluindo para as doenças secundárias ao estresse crônico. Também aqui só para ilustrar, né, então, estresse elevado eleva cortisol, que eleva estresse, que eleva cortisol. Então, é um ciclo vicioso. Por isso que a gente tem que tentar sempre resolver esse estresse, tirar o estresse para a gente tentar voltar à nossa produção normal de cortisol, de adrenalina, noradrenalina. Respostas adaptativas, né? Então, nós vamos ter a formação de gliconeogênese para ter mais glicose, para responder a um estresse. A adaptação do nosso sistema nervoso central, que vai redirecionar a utilização de oxigênio para as áreas específicas, cérebro, coração. Modulação dos órgãos, né? Então, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, a pressão, tudo para a nossa sobrevivência. E alterações que eles vão inibir, assim, olha, para o sistema digestivo, para o sistema reprodutor, para o crescimento, eu não vou gastar energia ali, eu vou manter os órgãos vitais, coração, cérebro, até o processo estressor ser resolvido. Respostas de comportamentais, então, né, vai depender do que a gente vai ter um aumento da cognição, a gente fica mais esperto, assim, nas respostas, né, de fuga e luta. Sistema de alerta, atenção, euforia, disforia, inibição do apetite, inibição do comportamento sexual quando está perante um estresse, contenção de uma resposta estressora. Então, se a gente não tem uma boa resposta adaptativa, a gente pode surgir as doenças psiquiátricas, então, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Então, por isso que quando a gente está agora no 6º semestre, a gente fala dessa questão do sistema adaptativo, né? Que quem não consegue se adaptar perante a um estresse, pode ser que o cérebro desenvolva essas doenças psiquiátricas. Além a gente fala muito, o principal é o eixo hipotálamo hipófise adrenal, mas no estresse agudo nós também liberamos um pico de GH, e se no estresse for crônico vai ter uma inibição do crescimento estatural, a criança para de crescer.
Pico de ACTH e cortisol, que nós já falamos bastante, que é o principal eixo ativado perante um estresse. Mas também a gente vai ter indução à ovulação no estresse agudo, e se o estresse for crônico, a gente até para de menstruar, pode ter dificuldade de engravidar. No estresse crônico, a gente libera também hormônios da tireoide. Agora, se for no estresse agudo, no estresse crônico, a gente pode nem produzir muito TSH. E também no estresse agudo, a gente pode ter aumento da prolactina, e no estresse crônico também pode ou ter aumento ou a prolactina ser normal. Então, além do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, a gente tem outros eixos, o eixo da tireoide, o eixo do ovário, do testículos, o eixo do hormônio de crescimento, que também pode interferir. Certo, pessoal? Dúvidas? Alguma pergunta? Que a professora Rosa já vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente. E 10 minutinhos. Daqui 5 minutinhos. Ela disse que vai entrar 10 para as 9. Tudo ok, professora. Tudo certinho? Então tá, daí vocês têm 5 minutinhos, daqui a pouquinho a professora Rosa vai entrar, tá? E depois, Tá, seguida ok. dela, é a professora Carla. 5 minutinhos para tomar uma aguinha. E vê se pede para a Rosa, vê se ela consegue abrir O link de gravação. Por favor, pede, você vê se para ela vai abrir, tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal. Beijo, bom fim de semana. 5 minutinhos, tomar uma aguinha, professora.